que incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a vocês que nos acompanham pelo Face, que Deus possa alcançar a sua história nessa noite, que Deus possa alcançar aquele desejo, aquele pedido que está no seu coração nessa noite para o nosso Senhor Jesus Cristo através dessa pregação. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe, divulguem, fala da comunidade católica Nascer de Novo, fala para as pessoas, fala que Jesus está aqui, para que elas possam experimentar também, assim como você. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os poucos que aqui estão conosco, nos ajudando a transmitir essa live. Deus abençoe a todos vocês, sejam muito bem-vindos, e que o Senhor possa nos cumular de graça nessa noite, amém? Eu me chamo Gilcinei, faço parte da comunidade católica Nascer de Novo, sou casado, pai de duas meninas, a Cecília e a Emanuele, minha esposa está ali, e é uma alegria muito grande poder estar aqui. É uma alegria muito grande poder falar da palavra de Deus. É sempre uma alegria muito grande poder falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que você possa experimentar também. Então, convido você já nesse momento a pegar a sua palavra lá em 1 Samuel, lá no comecinho da nossa Bíblia. 1 Samuel no capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E abra bem os seus ouvidos nessa noite, porque o Senhor quer te chamar nessa noite mais uma vez. O tema desta nossa partilha da palavra, desta nossa pregação nessa noite é: o Senhor nos chama o tempo todo. O Senhor nos chama o tempo todo. O tempo todo o Senhor tem nos chamado. O tempo todo o Senhor tem gritado muitas vezes para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa não se desviar do caminho dele. Então, ouça bem esse tema nessa noite. Deixe esse tema entrar nos seus ouvidos, no seu coração nessa noite, para que Deus possa mudar a sua história de uma vez por todas, a minha e a sua história. Lá no capítulo 1, lá no versículo 1 do capítulo 3 diz assim, ó, acompanhem comigo você aí de casa. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor o chamou de novo, Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamastes? Eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamastes? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai, torna-te a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel, deitou-se, veio o Senhor, pôs-se junto dele
e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Presta bem atenção na riqueza desta palavra. Presta bem atenção naquilo que Deus quer falar para mim e para você nessa noite. Você que nos acompanha pelo Face. O Senhor, Ele quer falar aos nossos ouvidos nessa noite que o tempo todo Ele tem nos chamado. Muitas vezes nós caminhamos por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Muitas vezes os caminhos que nós fazemos desagradam o coração de Deus, mas mesmo assim o Senhor tem nos chamado o tempo todo. Sempre Deus tem nos chamado. Desde a criação, desde que Deus sonhou comigo e com você, desde que Deus sonhou com a humanidade, Ele tem nos chamado. Eu, na minha limitação de conhecimento, na minha aqui humildade, eu posso dizer com toda certeza para você, que lá na época em que Deus começou a criar o mundo, as coisas, quando Deus criou o homem, criou Adão, naquele momento eu não tenho dúvida de que Ele já havia sonhado com toda a humanidade. Com todos nós que aqui estamos, com todos nós que acompanhamos aí pelo Face, comigo, com você, todo mundo. Eu não tenho dúvida de que naquele momento Deus já sonhou com todo mundo, Deus já pensou em cada detalhe, Deus já pensou em quem ia vir, quem ia deixar de vir, Deus pensou em tudo. E a partir daquele momento, Deus tem me chamado e te chamado. Você consegue compreender a riqueza disso? Deus nos chama o tempo todo, como vem dizer o tema desta pregação para nós hoje, e a partir daquele momento em que Deus sonhou com toda a humanidade, Ele começou a me chamar: Gil, volta para casa, quando fomos gerados, quando pecamos, quando o tempo todo Deus tem nos chamado. E para que Deus tem nos chamado? Se não é para uma vida de santidade, se não é para voltarmos para Deus, porque eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu e você não fomos feitos para esse mundo. Por mais que as coisas desse mundo nos deem prazer, nos deem satisfação, e aqui eu estou falando de um prazer mundano, de um prazer que passa, de um prazer passageiro, de um prazer que você experimenta naquele primeiro instante, e pode até ser muito bom, mas ele vai acabar. Percebam, Deus tem nos chamado para uma vida de prazer espiritual, para uma vida de prazer, de uma intimidade profunda com Ele, cuja qual vai nos levar de volta para Deus. É para isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para uma vida de fidelidade com Ele. Chega, não dá tempo mais para sermos infiéis com Deus. Nós podemos ser infiéis com qualquer pessoa, com o mundo, com as coisas, com o nosso trabalho, com a nossa escola, com os nossos estudos, com tudo. Mas com Deus não dá para ser infiel mais. Não cabe mais, uma coisa já não encaixa mais na outra. Não encaixa mais vida de santidade e infidelidade. Não encaixa mais na minha e na sua vida, cristão que somos, uma vida de infidelidade. Não, nós precisamos compreender a partir de hoje, de uma vez por todas, que nós precisamos ser fiéis com Deus. E é para você que nos acompanha pelo Face, você precisa ser fiel com Deus. Deixa de infidelidade, deixa de deixar as coisas de Deus de lado, de deixar as coisas de Deus para um segundo plano. Não, nós precisamos colocar Deus num primeiro plano. As coisas de Deus, a nossa fidelidade como filhos de Deus tem que vir em primeiro lugar. E o resto vem por acréscimo, como nos diz a palavra. Deus tem nos chamado a uma vida de obediência. Deus tem nos chamado a fazer a sua vontade. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus, porque senão vai ficar difícil alcançar o reino dos céus. Vai ficar um pouco difícil, um pouco complicado, se não for pela misericórdia de Deus. Existe um sério risco de nós não voltarmos para o céu, de nós não alcançarmos a graça. Então entenda, a partir desta noite, eu e você estamos sendo chamados por Deus a uma vida de santidade, a uma vida de fidelidade, a uma vida de obediência e a uma vida onde fazemos a vontade de Deus. Ficou claro isso? Ah, mas como é que eu faço isso, Gil? Precisamos ouvir a Deus.
Eu e você temos que começar a debruçar os nossos ouvidos, como dizia o nosso fundador em uma formação que tivemos alguns dias atrás. Precisamos debruçar os nossos ouvidos no peito do Senhor, no coração de Deus, na Sagrada Escritura. Precisamos debruçar os nossos ouvidos nas coisas de Deus, e aí sim nós começaremos a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela não é limitada aos santos. A voz de Deus, ela não é limitada às pessoas que são santos para ouvir, não. Eu e você, pessoas comuns, pessoas simples, assim como Samuel, conseguimos sim ouvir a voz de Deus. E a partir do momento em que a voz de Deus nos foi apresentada, como diz a palavra, Samuel não estava entendendo quem o chamava. Samuel achava que era Eli que estava o chamando, porque Samuel o servia. Samuel ainda era uma criança, e a palavra de Deus, ela vem nos dizer que naquele instante a palavra de Deus ainda não havia sido apresentada para Samuel. Então Samuel não tinha esse entendimento, essa compreensão de quem o chamava. Mas perceba que eu e você já temos esse entendimento. Eu e você já temos essa compreensão de que quem nos chama é Deus. E aí isso torna-se um peso ainda maior para nós. Samuel podia se dar uma desculpa para ele, até que o sacerdote Eli compreendeu que era o Senhor quem o chamava e o instruiu. Mas perceba que se você continuar lendo Samuel 1, você vai perceber que daquele momento em diante, Samuel nunca mais deixou de entender e compreender a voz do Senhor. Samuel nunca mais deixou de ouvir a voz do Senhor e compreendê-la, o que é muito importante. Eu e você já temos esse entendimento. Eu e você já fazemos parte deste grupo de oração, desta comunidade. Eu e você, eu tenho certeza que já participamos pelo menos mais de 1 ou 2 ou 3 grupos de oração. Já ouvimos a palavra de Deus. Se não estamos aqui ainda há anos caminhando, ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, eu e você já temos este entendimento. Não podemos mais ignorar a voz de Deus. Não dá tempo mais para ignorar a vontade de Deus na nossa vida. Não dá tempo mais para nós deixarmos Deus para um segundo plano, não. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, compreender tudo isso que eu disse para vocês, santidade, fidelidade, obediência, e fazer a vontade de Deus e colocá-la em prática, assim como esse jovem Samuel fez. Colocou a vontade de Deus em prática na vida dele e na vida daquele povo que iria ouvi-lo. Por trás de mim e de você existe um povo que precisa nos ouvir. Sabia? Sabia que por trás de mim e de você existem pessoas que precisam nos ouvir? Existem familiares, existem amigos, existem irmãos que precisam ouvir de Deus, da minha e da sua boca. Nós precisamos compreender, anunciar a vontade de Deus. Nós precisamos, a partir desse momento em que ouvimos a voz de Deus e compreendemos a voz de Deus, nós precisamos pô-la em prática. E de que forma eu e você fazemos isso? Dando testemunho de vida, testemunhando com a nossa vida, testemunhando com o nosso servir, testemunhando com as nossas atitudes, testemunhando nos lugares aonde vamos, os lugares aonde nós pisamos a planta do nosso pé. Nós precisamos dar testemunho, e foi exatamente o que esse jovem Samuel fez, e é exatamente o que eu e você precisamos fazer, que seja a partir de hoje, que seja a partir dessa noite, onde a palavra de Deus está sendo nos anunciada, onde Deus vem nos chamar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, Deus vai nos chamar, mas Deus quer que a gente volte para casa. Deus quer que eu e você volte para casa, volte para o céu, volte para os braços dele. Então eu vou dizer algo para você, e é muito sério o que eu vou dizer para você: abandone as coisas do mundo, abandone as misérias do mundo, abandone o lixo do mundo que eu e você temos carregado, porque senão nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, muito menos colocá-la em prática, muito menos testemunhá-la, porque não consegue testemunhar a vontade de Deus, as coisas de Deus, aquele que não caminha no caminho de Deus. É impossível, não tem como, uma coisa não encaixa com a outra. E percebam que o cerco está se fechando, percebam que os tempos em que estamos vivendo
está nos propiciando seguir a Deus seriamente, caminhar ao lado de Deus seriamente. E ai daquele que não conseguir ouvir a voz de Deus, ai daquele que não tiver eu e você, assim como Samuel tinha Eli, para dizer para ele assim: olha, é o Senhor quem te chama. Da próxima vez você responde assim. Percebam que é muito sério o que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. Nós precisamos dar testemunho, porque senão os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família, os que nós amamos tanto vão morrer, e vão morrer em pecado, e correm um sério risco de não irem para o céu, porque eu e você não estamos dando testemunho da vontade de Deus nas nossas vidas. Então perceba, precisamos ouvir a voz de Deus. E aqui eu já quero testemunhar para você que aí é onde entra toda a beleza de fazer parte de uma comunidade. Aí é onde entra toda a beleza de fazer, e eu incluo você nisso. Você faz parte disso, você faz parte dessa história. Você pode não ser um membro consagrado, não estar aqui atuando, fazendo seja lá o que for, qualquer coisa dentro da comunidade, mas você é a assembleia da comunidade católica, nascer de novo. Ou seja, você faz parte sim dessa história. E aí é onde você entra em tudo isso, esse contexto. Aonde entra essa beleza que eu estou dizendo de fazer parte. Porque quando nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus, e eu digo nós membros consagrados, enfim, você assembleia, quando nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus, tem sempre um irmão do lado ouvindo por nós. Só que daí tem um sério problema. Quando é a gente que ouve a voz de Deus, né? A gente dá aí uma certa adocicada em algumas coisas que a gente ouve, que Deus fala, alguns puxões de orelha que Deus dá, a gente dá uma adocicada. Agora quando é o irmão que ouve por nós, aí ferrou. Porque daí ele senta o sarrafo mesmo. Você está entendendo? Porque daí ele vai falar a verdade nua e crua para mim e para você. Aquilo que Deus desenhar para ele, ele vai transmitir para você. Doa a quem doer. E aí é a beleza de tudo isso. Sabia? Sabia que aí é a beleza de tudo isso? Porque existem muitas pessoas, assim como eu me incluo nisso, que só cria vergonha na cara, que só muda de vida quando ouve Deus rasgando o verbo com ele. Só existem muitas pessoas nas nossas vidas, ao nosso redor, que só mudam de vida quando você chega para ela e fala: olha meu irmão, precisa criar vergonha na cara, para de fazer isso que você está fazendo, porque Deus está gritando por você, pelo seu nome. Essa é a beleza de fazer parte de uma comunidade. Você faz parte disso. Você faz parte dessa história. Você que nos acompanha aí da sua casa. Você que está olhando aí para esse celular, para essa tela de computador, está dizendo assim: olha, que bênção. Como é bom poder ter alguém que ouve a voz de Deus por mim. Só que é chegado o momento em que nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus. É chegado o momento em que eu e você precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, e começar a ouvir nós mesmos a voz de Deus. Se você reparou na palavra, Eli estava no fim da vida. Eli estava quase morrendo. Samuel não ia ter Eli para o resto da vida do lado dele, para dizer para ele: olha Samuel, agora é o Senhor que está falando. Opa, agora não é o Senhor, Samuel, calma aí. Você está entendendo? Nós precisamos começar a caminhar com as nossas próprias pernas. Louvado seja Deus quando um irmão vem e nos puxa a orelha e nos chama a atenção e nos coloca de volta no caminho do Senhor. Mas a partir de um determinado momento, eu e você precisamos começar a caminhar com as nossas próprias pernas. E Deus está nos chamando nessa noite. Deus está nos chamando a caminhar com as nossas próprias pernas nessa noite. Deus está nos chamando a assumir a vontade dEle nas nossas vidas nessa noite, assim como Samuel assumiu naquela noite. Não dá mais para ficar pulando de galho em galho, você está percebendo? Não dá mais para ficar pulando de grupo de oração em grupo de oração. Não dá para ficar participando. Eu vou falar do nosso grupo, porque eu faço parte dele. Não dá para vir no grupo de oração, nascer de novo aqui, 1 ou 2 domingos, e achar que Deus já é obrigado a realizar um milagre na sua vida. Não. Nós precisamos lutar. É preciso uma vida de luta
É preciso uma vida de busca de santidade. Não dá para ficar mais, eu vou ali hoje, eu vou nesse grupo de oração, eu não estou menosprezando o grupo de oração nenhum, em nome de Jesus, não. Todos são maravilhosos, eu tenho certeza que Deus age em todos. Mas o que eu estou tentando fazer com que você entenda é que você precisa firmar raízes em algum lugar. Você precisa cravar raízes em um solo firme, num solo santo, num solo fértil. Porque senão vai ficar difícil de você ouvir Deus. Você precisa se estruturar em algum lugar onde você possa compreender que ali Deus está e que ali Deus vai falar para você, que ali Deus vai transformar a sua vida, a sua história, ali Deus vai fazer com que você mude de vida e que você alcance a santidade novamente. Então entenda bem, luta. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, não é verdade? Ninguém está dizendo que vai ser molezinha, eu ouvi a voz de Deus, Samuel, belezinha. Não, se você continuar lendo toda a história aqui de Samuel, você vai ver que foi uma luta intensa, foi uma luta grandiosa. Samuel pagou o preço, eu e você precisamos pagar o preço para uma vida de santidade, sim. O nosso irmão Hernani já partilhou várias vezes com a gente, eu gostei das partilhas relacionadas a isso que ele nos disse, que não é possível que aquele irmão que viveu a vida inteira na desgraça, aquela pessoa que viveu a vida inteira vadiando, bagunçando, pecando, não é possível que na hora do julgamento, do juízo final, né, essa pessoa tenha os mesmos privilégios. Não, eu e você precisamos pagar o preço. Luta, vida de oração, vida de jejum e saber esperar o tempo de Deus. E perceba que estamos vivendo um tempo propício agora. Começamos aí a quaresma de São Miguel, não começamos? Você que está em casa, eu tenho certeza que você deve ter começado também. Aí está a chave do segredo. Nosso fundador também, várias vezes, ele tem dito para nós que nós precisamos deixar de ser sem vergonhas, nós precisamos aprender a fazer jejum, nós precisamos ir nos lapidando nesse sentido, e jejuar nada mais é do que nós mortificarmos a nossa alma, a nossa carne, a nossa alma não, a nossa carne precisa ser mortificada. Nós precisamos ir matando aos poucos os prazeres do mundo, para que a gente consiga alcançar uma vida de santidade, e o jejum é isso. Precisamos sofrer, nosso corpo precisa pagar o preço. Nosso corpo precisa pagar o preço para que a gente consiga alcançar uma vida de santidade em Deus. Deus, o Senhor está nos chamando o tempo todo. Saber esperar o tempo de Deus é a parte mais difícil, não é verdade? E aí eu volto a repetir. Você que vem, participa de um grupo de oração, 2, 3, vai embora, Deus não fez um milagre na minha vida, eu não estou contente aqui não é o meu lugar. Você precisa pagar o preço, você precisa saber esperar o tempo de Deus. Deixa eu dizer algo para você. A partir do momento em que eu me converti, eu também não fui santo a vida inteira não sou santo ainda, mas estou buscando a santidade. Mas a partir do momento em que eu me converti, a primeira coisa que eu pedi para Deus e que eu mais queria era ver meu pai parar de beber, sabia? Eu tenho certeza que muitos aqui, de repente, estão na mesma situação. Não vê a hora do seu pai parar de ser alcoólatra, parar de beber, seu filho parar de usar drogas, enfim, são inúmeros os nossos desejos, os nossos pedidos para Deus. Mas perceba, levou alguns longos e árduos anos para que eu visse o meu pai parar de beber, e eu consegui ver o meu pai parar de beber. Só demorou tanto, sabe por quê? Porque eu não fiz a minha parte. Eu precisei que pela misericórdia de Deus, Deus intervisse na situação, para que meu pai parasse de beber, mas ele parou. Mas se eu tivesse feito a minha parte, se eu tivesse ouvido a voz de Deus com mais pressa, e tivesse anunciado com mais ardor para o meu pai a vontade de Deus, talvez meu pai tivesse parado há muito tempo atrás. Mas quando foi em janeiro desse ano, o meu pai parou de beber, depois de infartar 6 vezes. Aleluia, glória a Deus. Perceba que foi o jeito que Deus encontrou para que ele parasse de beber, porque eu não fiz a minha parte,
porque eu não consegui converter o meu pai com o meu testemunho, porque eu não consegui fazer com que o meu pai entendesse que aquilo não prestava, que aquilo ia levar ele à morte. Deus falou: bom, deixa eu dar um jeito, porque senão o homem vai morrer, vai para o inferno e o menino vai se sentir culpado ainda. E aí, cabunga, infartou um punhado de vezes, e louvado seja Deus, parou de beber, não bebeu mais. Não bebe mais desde fevereiro, e você pergunta para ele se ele tem vontade, não tem mais não, está tranquilão, está show de bola. E ainda para acabar de completar, quando foi uns 15 dias atrás aí, Covid-19 no velho, e o velho não morreu, aleluia, está vivo, está vivo, está vivo. Sabe por quê? Sabe por quê que ele está vivo? Além do meu querer que ele parasse de beber, ainda havia uma preocupação muito maior do que a bebida em relação ao meu pai, e que me incomodava demais. O meu pai havia se confessado pela última vez, aliás, pela primeira e última vez, quando ele se casou, há mais de 40 e tantos anos atrás. Você já imaginou se o meu pai morresse? Para onde que ele ia? Você já é para cá mesmo, ó. O fundador está apontando para baixo, é para baixo mesmo. Perceba, eu e você precisamos acordar para a vida. Acorda para a vida, irmão. Você que me acompanha pelo Face, acorda para a vida. Dê testemunho de santidade na sua vida. Para de mimimi, para de ficar perdendo tempo. A Magda dizia na pregação dela no domingo passado: você que tem perdido tanto tempo em celular e não tem se debruçado na palavra de Deus, cuidado. Para de perder tempo, vamos mergulhar nas coisas de Deus, vamos aprender tudo isso que eu estou falando, viver uma vida de santidade, de fidelidade, ouvir a Deus, saber esperar a Deus, saber jejuar. Nós precisamos ir nos lapidando no decorrer da nossa vida. A nossa vida é uma só, ela é curta. A nossa vida aqui na terra vai acabar, e se eu e você não usarmos ela como tempo propício para estarmos prontos para voltar para o céu, nós iremos morrer e corremos um sério risco de não voltar para o céu. Para de frescura. Para de frescura. Quanta coisa maravilhosa aconteceu na minha vida nessa pandemia. Eita Deus tremendo. Essa pandemia foi uma bênção na minha vida, eu não sei na sua. Eu não sei como você tem olhado para essa pandemia, mas eu já te alerto de uma coisa: enquanto eu e você não entendermos que precisamos olhar com um olhar espiritual para as dificuldades, para as misérias que nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos ferrados. Nós vamos só viver a miséria, só viver a desgraça, e não vamos conseguir enxergar a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Essa pandemia, eu tenho certeza que deve ter afetado financeiramente todo mundo, sem exceção, não tenho dúvidas. Mas eu não sei o que tem acontecido lá. Quer dizer, eu sei o que tem acontecido lá na minha casa, na minha oficina. Eu tenho uma oficina mecânica, tenho lá uma oficininha, pode-se dizer que é uma microempresa. Oh, quanta bênção tem acontecido naquele lugar, meu irmão. Quanta bênção tem acontecido naquele lugar. Fazem 16 anos que eu comprei um terreno e tenho tentado construir minha casa, e até hoje eu não consegui construir minha casa. Mas eu vou dizer algo para você: eu nunca construí tanto, eu nunca levantei tantos tijolos, eu nunca avancei tanto para terminar a construção da minha casa quanto nessa pandemia. E aí eu vou dizer para você de onde foi que saiu o dinheiro, de onde foi que as coisas aconteceram. Deus preparou tudo. Mas porque eu faço parte de uma história, porque eu faço parte de uma comunidade, porque eu faço parte de uma história em que Deus está me lapidando, me transformando, e eu consigo olhar com um olhar espiritual para as dificuldades, para as misérias que eu tenho vivido. Eu tenho conseguido sim. Essa pandemia me tem feito olhar para as minhas misérias, para as coisas que eu tenho vivido com um olhar diferenciado, com um olhar espiritual. Eu e você precisamos começar a olhar assim para as coisas. Quando está tudo maravilhoso, aí fica fácil. Quando está tudo uma beleza, aí eu sou cristão, glória a Deus, aleluia, né? Aí fica facinho de ser cristão. Mas quando a dificuldade bate, quando as coisas apertam, é aí que Deus vai nos provar. A Magda dizia isso no domingo passado também, que só vai ser provado aquele que aceitar a aprovação de Deus na vida.
só vai ser provado no fogo, assim como o ouro é provado no fogo, e depois só sobra aquele ouro puro, 24 quilates, o melhor do ouro. Assim eu e você precisamos ser provados no fogo, e essa pandemia, eu e você precisamos começar a olhar para ela como uma prova de Deus, como Deus nos queimando, nos purificando, tirando de nós as nossas impurezas, os lixos desse mundo que nós estamos carregando. Você acha que foi fácil para Samuel assumir aquele fardo naquele momento? Você acha que foi fácil para aquele menino que nem havia sido ainda apresentado a palavra de Deus? Foi o primeiro contato que ele teve com Deus, com a palavra de Deus, com a voz de Deus, e imediatamente ele disse sim, porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia exatamente aquilo que ele queria. Eu e você precisamos ter certeza daquilo que nós queremos, porque senão Deus vai ficar de mãos atadas na minha e na sua vida, não vai conseguir fazer nada, porque nós não vamos deixar Deus fazer um milagre acontecer nas nossas vidas. O milagre tem acontecido lá em casa sim, louvado seja Deus. Tem chão para mim construir a minha casa ainda, falta um bocado, mas eu tenho esperança de que eu vou mudar para ela no final do ano, em nome de Jesus, porque tem uma galera por trás de mim me ajudando, tem um monte de gente me ajudando, tem um monte de gente fazendo coisas que o dinheiro não pode pagar, você está entendendo? As coisas que estão sendo feitas por mim, na minha casa, me ajudando, e eu estou falando aqui, olha só, olha a miséria, eu estou falando de coisas físicas, coisas humanas, e ainda assim eu consigo enxergar um milagre e a graça de Deus na minha vida. Agora imagine se eu e você começarmos a olhar com um olhar espiritual para as coisas de Deus. Aí nós vamos conseguir enxergar a alma, o coração de Deus, o coração dele que tanto nos ama. Foi isso que Samuel fez. Se um dia Deus olhar para você e dizer para você, olha, fecha a sua empresa, fecha, sai, pede a conta, vai embora, aguenta firme, dobra os joelhos no chão, e pede a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, e Ele vai te atender. Eu não sei se você está conseguindo compreender e me acompanhar nessa linha de raciocínio, mas perceba que nós precisamos fazer com que essa pandemia seja algo transformador nas nossas vidas. Eu e você estamos olhando para as igrejas e estamos achando que elas estão esvaziando, não estamos? Eu e você estamos olhando para as filas dos mercados e tantos outros comércios bombando, está todo mundo na rua. Esses dias eu parei numa esquina de moto lá no semáforo, eu até saí fora do semáforo, encostei a moto e fiquei olhando para o trânsito. Está todo mundo na rua de novo. A impressão que dá é que não estão mais preocupando com pandemia, não. Perderam foi o medo, só pode ser, não é possível. Só que daí a gente vem para as santas missas, vem para os grupos de oração, você acompanha lives lá de missas sendo transmitidas, e tão poucas pessoas estão acompanhando, mas por quê? Tem alguma coisa errada. E aí a gente olha e fala, não é possível, o povo está indo embora da igreja. E eu vou dizer algo para você que talvez possa te chocar. Não está indo embora. Só está indo embora aquele que nunca esteve verdadeiramente dentro da igreja. Só está saindo da igreja aquele que verdadeiramente nunca esteve dentro da igreja. Aquele que só estava de oba-oba, passando, porque não tinha nada melhor para fazer, porque não tinha lugar melhor para ir, mas aquele que está enraizado, como eu disse, aquele que está firme, aquele que sabe o que quer, como Samuel, aquele que sabe aonde quer ir, aonde quer chegar, esse sim, esse não vai abandonar a igreja, e esse sou eu, e é você que nos acompanha pelo Face. Eu não tenho dúvida de que você não vai nos abandonar, que você não vai abandonar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque você sabe o que quer. O nosso grupo de oração, você que nos acompanha pelo Face, vocês que estão aqui nos ajudando nessa live, vocês sabem que o nosso grupo de oração, e eu não estou falando isso para menosprezar os outros ou para engrandecer o nosso, não, mas vocês sabem que os nossos grupos de oração, a igreja estava sempre cheia, não é verdade? Igreja sempre cheia. Quantas pessoas estão nos acompanhando, Juliana, pelo Face? Quantas? Quase 150 pessoas. Ô glória, são quase 150 pessoas. Mas cadê o resto?
A igreja cabe 600 pessoas e o grupo de oração estava sempre cheio. Cadê o resto? Tudo bem, você pode estar na sua casa aí com 2, 3 pessoas, tá? Vai ir para 450, 400 no máximo, mas cadê o resto? O resto nunca esteve verdadeiramente dentro. O resto nunca esteve verdadeiramente, só estava de passagem, só estava buscando coisas fáceis. Eu preciso ver essa igreja cheia de gente fiel, de gente que está buscando verdadeiramente a palavra de Deus, assim como eu e você. Esse lugar precisa se encher, e eu vou dizer algo para você, sabe como é que vai ter 600, 700, 800 pessoas nos acompanhando pelo Face, nessas lives que estamos fazendo, a partir do momento em que eu e você começarmos a dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, com a nossa história. E aí as pessoas vão olhar e vão enxergar, ali Deus verdadeiramente está. Ali sim, é um lugar onde eu quero me enraizar, é um lugar onde eu quero ficar. Percebam que Samuel assumiu para a vida dele naquele momento, quando ele disse sim para Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus e ele disse sim, ele assumiu para a história dele aquilo que era a vontade de Deus. Eu e você precisamos começar a assumir isso na nossa vida. Eu ouvi o Frei Gilson dizendo em uma live esses dias algo maravilhoso. Ele dizia que Deus tem nos convidado a deixar as coisas que não são essenciais. E aí eu viajei naquilo que ele falou. Porque daí eu comecei a entender o que Deus queria para a minha história, para a minha vida, para a sua vida que nos acompanha. Aí eu comecei a entender o que Deus queria com essa pandemia. Perceba que a primeira coisa que aconteceu quando fechou tudo, quando eles viram que ferrou, que o vírus era mortal mesmo e que ia dar problema, e aí eles fecharam tudo, os estádios se esvaziaram, os shows desapareceram, as casas noturnas se esvaziaram, tudo acabou. E aí eu entendia que Deus estava nos tirando daquilo que não era essencial. Olha a tática de Deus para nos fazer ouvir a voz dele. Deus, primeiro Ele nos tira daquilo que não é essencial, daquilo que não serve para nós, daquilo que não vai nos levar a caminho nenhum. Deus nos silencia na nossa casa, na nossa intimidade. E eu vou dizer para você, se você não aproveitou essa pandemia, essa quarentena, quinquentena, sei lá o que pode se dizer disso, esse ano inteiro, se você não aproveitou para silenciar na sua casa, para ouvir a voz de Deus e para mudar de vida, você é tonto mesmo, hein? Você é mais tonto que eu. Olha o que Deus tem feito para que você consiga ouvir a voz dele. Ele tirou você do barulho. Quando o Frei Gilson disse aquilo, eu comecei a viajar, eu comecei a entender que Deus estava me tirando de todo o barulho humano, de todo o barulho que eu vivia e que eu não conseguia centralizar a voz de Deus ali na minha cabeça, para que eu pudesse ouvi-lo. Deus usa de estratégias, de táticas, para que a gente possa ouvir a voz dele, para que a gente possa compreender qual é a vontade dele, e a gente nem percebe. A gente quer continuar a nossa vida de qualquer jeito, né, Hernani? A gente quer continuar caminhando de qualquer jeito. A gente não percebe que Deus está nos tirando da nossa miséria, Deus está nos tirando do lixo, da sujeira que nós estamos vivendo. E eu vou dizer algo para você, eu sei que não vai acontecer. Mas que bom se não voltasse futebol, não voltasse nada dessa porcaria. Tem gente que gosta de futebol, eu sei que tem. Eu não gosto não. Eu sou São Paulino. Primeira vez que eu fui assistir o jogo de São Paulo no estádio, aqui no Ituano, contra o Ituano, adivinha o que aconteceu? São Paulo perdeu, é óbvio. Mas eu fiquei com uma raiva. Falei para meu pai, você nunca mais me leva para esse lugar, pai. Um calor desgramado que estava, uma sede, a água estava lá longe. E eu fiquei com uma raiva porque meu time perdeu ainda. Eu nunca mais voltei a assistir o jogo. Eu não gosto de futebol não. Fui jogar futebol uma vez na escola, quando eu era meio molecão ainda. Eu não gostava de futebol, eu falei professor de educação física, eu falei, eu não quero jogar porque eu não gosto, deixa eu ficar quietinho aqui. Não, você vai jogar, porque na minha aula todo mundo tem que participar. E ele me obrigou a jogar. Beleza, eu joguei 4 minutos, eu caí, quebrei a mão, eu queria matar o professor. Foi uns 3 meses para sarar a minha mão, e eu com aquela raiva daquele negócio. Perceba que por causa de um tombo,
uma mão quebrada e um time do coração que perdeu, eu agarrei uma raiva tão grande de futebol. E aí Deus não faz a vontade da minha vida, e eu fico bravo com Deus. E aí o milagre não chega na minha vida, e eu agarro raiva de Deus. E aí eu peço uma vez para Deus, acho que Deus é obrigado a me atender, me ouvir, e Ele não me ouve, e eu não quero mais, não quero mais ouvir Deus, não quero mais que Deus participe da minha vida, vou viver sozinho, como um ateu, um sei lá o que, como o padre dizia na Santa Missa hoje, um à toa. Volta para o Senhor. Toca um violão aí, irmão. Volta para as coisas de Deus. Deixa Deus tirar você do barulho que você tem vivido. Deixa Deus tirar você da miséria que você tem vivido. Ele está te tirando porque Ele quer que você ouça a voz dEle. Deixa Deus mexer com você, com a sua estrutura. Para de se defender. Para de criar resistência para as vontades de Deus. Para de criar barreiras para que Deus possa te alcançar. Deixa Deus tocar em você. Deixa Deus tocar na sua história. Deixa Deus tocar na sua vida. Enquanto você não deixar, Deus não vai tocar. Deus te deu o livre-arbítrio, lembra? Deus não vai invadir a sua intimidade se você não deixar. Deus não vai mudar a sua história se você não deixar. Não espera aparecer mais um vírus mortal, não, mais 2, 3, não. Não espera outra pandemia atacar a sua vida, a sua história, não, para que você mude de vida. Não. Deixa Deus agir na sua história a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você não tem desculpa mais para dizer que não está ouvindo a voz de Deus. Você já ouviu, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que pelo menos uma vez na vida você já ouviu a voz de Deus. Eu não tenho dúvida. Se você nunca ouviu, alguém ouviu para você e disse para você: olha, Deus está te chamando. Deixa Deus curar a sua surdez espiritual nessa noite. Deixa Deus curar a sua cegueira espiritual nessa noite. Comece a olhar para essa situação em que a humanidade está vivendo com um olhar espiritual, com um olhar diferenciado. Não seja só mais um no meio de todos, não. Faça a diferença, seja a diferença. Assuma a vontade de Deus na sua vida. Deixa Deus agir na sua história. Deixa Deus transformar a sua história. Deixa Deus mudar você que está aí em casa. Você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando e que tem se recordado de quantas vezes já ouviu a voz de Deus, é para você mesmo. Deixa Deus mudar. As outras vezes que você ouviu Deus falar, você quis fazer as coisas por conta, não é verdade? E não deu certo, eu tenho certeza que não deu certo. Deixa Deus agir nessa noite. Deixa Deus mudar. Se a dificuldade estiver lá na sua casa, estiver te assombrando, Deus é capaz de mudar. Deus é capaz de tirar você do nada e te colocar num lugar de graça. Mas você precisa deixar. Você precisa ouvir a voz de Deus e precisa deixar Deus agir na sua história. Nós vamos rezar. Tira uma mão para mim. Pode vir. Olha para a cruz do Senhor. O nosso carisma é viver e servir com a força da misericórdia derramada na cruz. Ah, mas que frescura naquele grupo de oração lá, daquela comunidade. E toda vez é a cruz, toda vez é a cruz, toda vez é a cruz. Esse é o jeito que nós encontramos. Esse é o jeito que Deus mostrou para nós, que nós vamos nos encontrar com Ele um dia, abraçando a nossa cruz. E o nosso carisma é esse: viver e servir com a força da misericórdia derramada na cruz.
Eu convido você a mergulhar nesse carisma nessa noite. Eu convido você a mergulhar nessas chagas. Você que está em casa, eu convido você a mergulhar nessas chagas que você está enxergando, aqui do peito, do joelho, das pernas, do pé, das mãos, da coroa. Olha para as chagas de Jesus. Isso, olha para as chagas de Jesus. Olha para as chagas de Jesus e deixa o sangue do Cordeiro invadir a sua história nessa noite. Deixa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo transformar a sua história nessa noite. Deixa o sangue do nosso Senhor lavar os seus ouvidos nessa noite, dessa surdez espiritual que você vivia até hoje e não vive mais, em nome de Jesus. Deixa o sangue do nosso Senhor Jesus lavar os teus olhos nessa noite, para que quando você olhe para Ele, você consiga enxergar a vontade dEle na sua vida, na sua história. Olha para Jesus, foca na cruz. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Mergulha nessa canção agora junto com o ministério. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, e o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu convido você a olhar aqui para Jesus. O Gil falou uma coisa para nós que é um tapa na nossa cara. Olha para Jesus. Aquilo que Deus não conseguiu através da via da oração, Deus teve que conseguir através de uma enfermidade. Depois de 6 infartos. Quanto tempo você está caminhando com Deus, Gil? 11 anos, acredito. Depois de 11 anos, não foi Deus que mandou o infarto, entenda isso, Deus não faz isso. Mas depois do infarto foi a via que Deus encontrou, porque Deus não encontrou através do joelho do Gil, e isso é muito triste. Porque se Deus tivesse encontrado pela via do joelho do Gil, o pai dele já teria parado de beber faz tempo. E infelizmente isso tem acontecido na nossa realidade. As pessoas da nossa casa têm mudado de vida porque a enfermidade tem sido mais forte do que os nossos joelhos. Porque a situação de miséria, os nossos joelhos não é capaz de vencer um pino de cocaína. Os nossos joelhos têm perdido para um pino de cocaína.
Os nossos joelhos não é capaz de vencer um copo de cachaça da nossa casa. Os nossos joelhos estão perdendo. E Deus tem encontrado acesso em pessoas que nós amamos através da miséria, porque Deus não encontra acesso através de nós, porque nós não ouvimos a voz do Senhor. E quando escutamos a voz do Senhor, nós desviamos dela, nós fugimos dela, porque muitas vezes a voz não é doce, muitas vezes não nos agrada. E até quando nós vamos ficar com o joelho bonitinho, vendo nosso pai morrer na cachaça? Até quando a gente vai ficar com os nossos joelhos perfeitos, vendo nossos filhos morrendo na cocaína, na prostituição? Até quando o teu joelho vai continuar perfeito? Até quando a enfermidade vai bater? Até quando os nossos filhos vão se perder na homossexualidade? Porque os nossos joelhos estão perfeitos. E olha o estado que Ele ficou para nos salvar. Ele não ficou perfeitinho para nos salvar, Ele se doou por inteiro. Nós não nos doamos nada, por isso que não tem mudança na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor que nos chama a todo instante. E quando Deus bateu lá em Santo Amaro, quando Deus falou assim: Hernani, larga tudo, vai embora para Salto, abandona tudo, larga a tua história, porque eu tenho promessa para a tua vida, porque eu tenho promessa para a tua família. Eu abandonei meu barco, eu abandonei minha segurança, eu larguei tudo e vim embora para Salto, conhecendo apenas a comunidade, e já é o suficiente para mim. Porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E Deus tem feito grandes coisas, e muitas coisas ainda irão acontecer. Só que não dá mais para ter joelho bonito e ter família machucada. Não dá mais para ter joelho bonito e ter casamento dilacerado. Não dá mais para ter um joelhinho perfeito e ter filho na noite se perdendo em prostituição, em droga, em bebedeira. Não dá mais, porque ele não morreu bonitinho, não. Ele se entregou por inteiro, Ele pagou o preço, Ele foi até as últimas consequências para nos dar vida, e vida em abundância, para nos dar vitória, para nos dar salvação. Mas nós continuamos perfeitos, nós continuamos dormindo numa cama confortável, nós continuamos tomando banho no chuveiro quentinho, nós continuamos comendo nos melhores restaurantes. Nós estamos perfeitinhos, mas a nossa família está enferma, a sociedade está enferma, a nossa casa está dilacerada, porque nós não pagamos o preço, porque nós não vamos até as últimas consequências. E até quando nós vamos esperar perder alguém que nós amamos? Louvado seja Deus, precisou de 6 infartos, louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus encontrou acesso por causa dos infartos. Mas até quando Deus vai encontrar acesso na nossa casa por causa de dificuldade? Até quando Deus só vai ter acesso em nós quando tudo estiver perdido, dilacerado? Não. Está alguém aqui que pagou um alto preço por nós. Só que nós não estamos pagando o mesmo preço que Ele pagou por nós, pela salvação dos nossos. Está na hora de pagarmos o preço. Nós não podemos mais perder para a enfermidade. Nós não podemos mais perder para a drogadição, para a prostituição, para a homossexualidade dentro da nossa casa. Os nossos joelhos precisam ser vitoriosos. Nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos ir até as últimas consequências. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, encontra acesso em mim. Encontra em mim condição para transformar a realidade da minha casa. Encontra em mim condição, nem que eu tenha que sofrer, nem que eu tenha que padecer, nem que eu tenha que abrir mão de tudo, mas encontra em mim condição de deixar uma herança de salvação, de deixar uma herança de bênção, de deixar uma herança de vitória para os meus. Encontra em mim acesso, Senhor. Vai entregando para Jesus nessa noite as tuas misérias. Vai entregando para Ele a tua surdez. Vai entregando para o Senhor a zona de conforto. E fala: Senhor, nesta noite, encontra condição em mim. Encontra, Senhor, em mim acesso para mudar a situação a qual nós estamos vivendo. Encontra em nós. Encontra acesso em nós, Senhor. Tira-nos, Senhor, do mundanismo.
Tira-nos, Senhor, das redes sociais. Tira-nos, Senhor, do tempo que estamos perdendo com coisas fúteis. Encontra acesso em nós, Senhor. Se renda na presença dele nessa noite. Aquebranta o teu coração e fala: Senhor, a minha vida está confortável demais. Ele está te chamando, como chamou o jovem Samuel. Samuel, a voz dele chama você nessa noite. Fala para ele nessa noite, mesmo com as tuas misérias: eis-me aqui. Samuel não sabia como se daria, mas ele ousou falar para o Senhor: eis-me aqui. Eu convido você a ser ousado nesta noite. Eu convido você a falar para o Senhor: Senhor, mesmo com as minhas misérias, mesmo com os meus fracassos, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Muda a minha história. Ele está te chamando nessa noite. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Fala para ele: te dou livre acesso. Ele só quer acesso. Ele só quer acesso. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Aquebranta teu coração nessa noite. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realiza as prodígios. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realiza as prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto você aí de casa contempla esta cruz, enquanto você aí de casa olha para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, deixa eu dizer algo para você que eu comecei a falar na minha pregação, mas não concluí. Meu pai, a minha preocupação maior com meu pai é que ele não havia se confessado ainda. Aleluia. E depois dos 6 infartos que ele sofreu, depois que a via da graça foi aberta através dos infartos, como o Hernani disse, e Deus entrou na vida dele, ele se confessou. O lugar que o meu pai mais frequentava antes de infartar era o bar. Depois do infarto, o lugar que o meu pai mais frequenta e não perde uma santa missa no domingo mais é a igreja católica, apostólica, romana. Ele comunga do corpo e sangue de Cristo toda semana. Ele não perde mais uma Eucaristia. Ele se confessou e agora o meu coração se alegra na presença do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta libertação na vida do meu pai. O que Deus precisa libertar na sua história? O que Deus precisa libertar na sua vida nessa noite? Dê acesso para o Senhor. Dê acesso para que Deus possa fazer um milagre. Dê acesso. Não espera a enfermidade, como Hernani disse, chegar, não. Mas deixa Deus libertar a sua família. Deixa Deus libertar a sua história. Ora em línguas, você que está em casa. Isso. Ora em línguas, você que está em casa, junto com o ministério. Ora com autoridade, com poder. Ora, clama, fala para o Senhor: olha, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito Santo me liberte, Senhor.
Que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, me tire do pecado, me tire da miséria. Que o teu Espírito Santo, Senhor, me põe de pé, Senhor Jesus. Derrama, derrama, vem, Senhor, vem com o teu Espírito. Ora com o ministério, ora com poder. Cante isso. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Vai apresentando a sua situação para o Senhor. Vai apresentando para Ele aquilo que parecia impossível. Vai apresentando para o Senhor aquilo que nesses dias tem sido tão difíceis. Vai apresentando para o Senhor. Vai falando para Ele a tua verdade. Vai falando para Ele como é que você se encontra. Vai falando para Ele nesta noite: Senhor, eu estou assim. Eu sou dependente da tua misericórdia. Eu sou dependente de ti. Olha para o Senhor. Sabe algo que me chama a atenção? Que quando o Senhor chama por 3 vezes Samuel, Samuel estava na cama. Samuel estava deitado numa situação confortável. Olha, Deus poderia ter falado com ele naquela situação que ele estava. Só que Deus queria que ele se posicionasse para escutar o Senhor. Não tem como escutar de qualquer jeito. Ele poderia continuar deitado. Fala, Senhor, porque aqui está gostoso. Ai, Senhor, aqui é melhor, está tão gostoso ficar aqui. Mas ele precisou se posicionar e colocar na posição de quem quer ouvir o Senhor. Eu quero convidar você nesta noite. Saia da cama. Saia da zona de conforto. Senão você não vai ouvir o Senhor. Ai, seria maravilhoso ouvir Ele na hora que a gente quer. Seria maravilhoso ter uma resposta na hora que a gente quer. Mas nós precisamos pagar o preço. A cama representa a zona de conforto. Saia da zona de conforto para ouvir o Senhor. Pague o preço. Pague o preço.
Para de chantagear o Senhor. Se lança, fala: Senhor, fala que eu quero te escutar. Revela ao meu coração. Eu quero ser teu, eu quero viver para ti. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou. Conta os teus segredos para Ele. Conta para Ele as suas dificuldades. Fala para Ele o quanto você tem pensado na morte. Fala para Ele o quanto você tem desejado morrer. Fala para Ele como tem sido triste os teus dias. E Ele quer chamar você nessa noite pelo nome. Como Ele chamou Samuel, Ele quer te chamar João, Felipe, Lucas. Ele quer chamar você, rei. Ele quer chamar você nessa noite, na situação que você está. Talvez você nunca tinha ouvido a voz dele tão forte. Talvez você não tinha escutado, mas nessa noite esse grupo de oração é para você. Nessa noite Ele olhou para você. E nessa noite Ele escuta o clamor do teu coração. Mesmo sem você abrir os lábios, Ele escuta o clamor, porque o teu coração está espedaçado. O teu coração é dependente dEle. Eu vejo o Senhor com as mãos estendidas nessa noite. O Senhor está com as mãos estendidas para você, querido, querida. Você que estava pedindo resposta, você que estava falando: meu Deus, a minha vida está sem sentido nenhum. Ele está falando com você. Jesus nessa noite está confortando o coração de muitas pessoas que estavam desesperadas. Jesus nessa noite está confortando o coração, porque é o braço forte dele que tem te levantado. Pessoas que estão acompanhando esse grupo pela primeira vez, esse grupo de oração é especial para você. Toma posse nessa noite. Ele tem olhado você, Ele não tem descansado, Ele tem te amparado. Você não está sozinho, você não está sozinha. A sua vida que parecia estar sem sentido, Ele está dando sentido de novo. Ele está falando para você: não desista. Samuel teve que sair da zona de conforto por 3 vezes. Hernani, eu quero confirmar isso que você estava dizendo agora. Porque alguns anos atrás eu queria minha casa construída só porque eu queria minha casa construída, porque eu precisava da minha casa. Atualmente eu moro em 2 cômodos. E como eu tenho sofrido com isso. Não por morar em 2 cômodos, não, porque eu tenho certeza que tem muita gente que mora em 2 cômodos. Mas pelo simples fato de dentro desses 2 cômodos, Hernani, eu não consegui encontrar um lugar de oração. Um lugar onde eu consiga me retirar com Deus e orar. E hoje eu quero a minha casa construída, porque eu sei que lá tem um cômodo, tem um quarto, aonde eu vou me retirar, aonde eu vou falar com Deus, aonde eu vou sair do meu conforto para viver a minha intimidade com Deus. E eu vou dizer algo para você: enquanto você falava, muitas pessoas que nos acompanham pelo Face estavam sendo profundamente incomodadas por Deus nessa noite, porque na casa delas existem cômodos, existem espaços que elas juntam tralhas, que elas guardam bagunça, que elas não fazem nada, que junta poeira, teia de aranha, e naquele lugar podia ser o lugar de encontro com Deus. Aleluia. E ela não usava para nada, e a partir dessa noite ela vai usar esse espaço para encontrar com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você na sua casa que estava de joelho, fique de pé agora como vitorioso, como aquele que foi levantado pela mão do Senhor. E do mesmo jeito que a vitória chegou na vida do Gil, do mesmo jeito que a vitória chegou na vida do pai do Gil, do mesmo jeito que o Gil testemunhava aqui, a vitória, a alegria dele, de ver o pai dele comungar o Senhor, de ver o pai dele participar da Santa Missa. Eu convido você a erguer os teus braços e falar: Senhor, eu já tomo posse da minha vitória. Eu convido você a erguer os teus braços e falar: obrigado, Senhor, por orar por mim nessa noite. Obrigado por estender a tua mão. Obrigado por me levantar da onde eu estava. Obrigado porque eu contemplo a vitória. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me escolhido. Muito obrigado. Vai agradecendo.
Vai louvando o Senhor, vai bendizendo o nome dEle, porque você é o vitorioso, porque a vitória vem dEle, a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia, oh glória. Com Deus eu vou anunciar e não cante isso. Você pode ir além com Ele, com o Senhor você pode. Mais alto eu vou, em suas asas rumo ao infinito. Fala, eu vou além. Você vai sair dessa situação. Com Deus eu você vai contemplar a vitória, anunciar e não temerei. Você vai voar, você vai porque você é guerreiro. Mais alto eu vou, em suas asas rumo ao infinito. Levanta teus braços e canta para Ele. Amado meu, fala para Ele, sou teu. Sou teu, sou teu. Fala mais uma vez, amado meu. Amado meu. Como é bom ser dele. Sou teu. Como é maravilhoso ser dele. Sou teu. Escute ele falando. Nunca. Amado meu. Fala, sou teu. Agora sai, mistério. Nunca alguém me amou tanto assim, vai. Nunca alguém me amou. Ninguém nunca te amou tanto. Nem cuidou também. Eu estou apaixonado. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por Ele. Nunca alguém me amou tanto assim. Nem cuidou tão bem de mim. Cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Mais uma vez. Nunca alguém me amou tanto assim. Nunca alguém me amou tanto assim. Nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. E só aqueles que estão apaixonados, aplauda pra valer esse Senhor. Aí na tua casa, faz festa, porque nós somos apaixonados por Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Obrigado.